Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos seguir, então, a disciplina de automação, agora na reta final. Hoje a gente vai resolver a segunda lista para a prova, a terceira lista da disciplina, mas para a prova são só duas. A que nós realizamos sexta-feira e a que a gente vai resolver e discutir hoje. Então, lembrando, a aula hoje também é aula avaliada, então vamos trabalhar nela, discutir, vocês garantirem mais um pontinho aí na disciplina, que agora falta pouco. Então, peguem aí, não consigo ver todos, mas peguem aí uma coisa para resolver, né? Para vocês poderem ter isso aqui também para utilizarem na avaliação quarta-feira. Todo mundo está com material aí para responder a lista? Sim, eu tô. Então, antes de começar alguma questão, alguma dúvida da última lista? Não. Não, tudo certo? Então, vamos para essa. A primeira pergunta foi uma coisa que a gente viu segunda-feira, eu acho, que foi questão de metrologia. Então, nós vimos que a metrologia tem alguns elementos fundamentais, e aí eu pergunto quais são eles e peço para definir esses elementos. Quem lembra quais são esses elementos? O método, o instrumento e o operador. Exatamente. Boa noite, Denner. Boa noite. Isso mesmo, método, instrumento e operador. O método é o quê? Sequência lógica de operadores usados na execução das medições. Isso. Instrumento. A exatidão relativa das medidas depende, evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados. A gente pode colocar de maneira mais resumida que é aquele que é utilizado para realizar a medição também, né? Pode repetir o método aí, professor? Claro, o método é a sequência lógica de operações usadas na execução das medições. Utilizada na sequência das medições. É a sequência lógica de operações usadas na execução das medições. Nas execuções das operações. Medições. Ou operações, qual dos dois é? Operações. Medições. Pode repetir, professora, por favor? Posso? O método é a sequência lógica de operações usadas na execução das medições.
O instrumento utilizado para medir. Tá. O primeiro elemento fundamental é o método, então. Aí o segundo é o instrumento. É o meio utilizado para realizar a medição. Hein, professora? Eu coloquei é o equipamento pelo qual se efetua a medição, sendo de suma importância sua qualidade que esteja calibrado. Pode ser, exatamente. Meio utilizado para Realizar a medição. E o terceiro elemento da metrologia é o operador. É o elemento mais importante, é a parte inteligente na apreciação das medidas. Isso. Mais alguém? Eu coloquei Repete pra nós a aí. parte inteligente da apreciação das medidas também. Uhum. Então, o operador é o elemento mais importante. E é o responsável por realizar a medição. Conseguiram pegar os três? Sim. Podemos avançar para a próxima? Aham. Sim. A próxima, então, é para definir o que é um sistema de medição. Conjunto de elementos físicos, instrumentos de medir necessários para se atingirem os objetivos de uma medição, por meio da aplicação de processos de medição em dadas condições. Correto? Coloquei o processamento da informação da medição, desde a sua captura até a visualização pelo operador. Certo. Um pouco mais resumida que a do Nicolas, que foi o que eu coloquei aqui como minha resposta. Então, o sistema de medição, o SM, né, refere-se ao processamento da informação da medição desde a sua captura Sistema de medição refere-se ao processamento da informação da medição
desde a sua captura até sua visualização pelo operador. Pode repetir o final, por favor? Posso? Então, refere-se ao processamento da informação da medição, desde a sua captura até sua visualização pelo operador. O sistema de medição refere-se ao processamento da informação da medição desde a sua captura Até sua visualização pelo operador. Deu, professora? Todo mundo pegou? Alguém colocou alguma coisa diferente? Não. Falando ainda do sistema de medição, a gente tem 3 módulos que compõem um sistema de medição. Quais são eles? Sensor, barra transdutor, a unidade de tratamento de sinal e o dispositivo mostrador. Exatamente. Estes são os 3 módulos. Essa não tem como colocar diferente numa resposta. Sensor, transdutor e? Sensor barra transdutor é o mesmo, tá? O segundo módulo é a unidade de tratamento de sinal. Tá ali na coisa. Dispositivo mostrador. E o último, dispositivo mostrador. Oi? A 4, então. Qual é a equação que define um resultado de medição, que a gente chama de RM? RB mais ou menos IM. RM igual a RB mais ou menos IM. Exatamente. O RB, então, é aquele valor, o real. Resultado de base. Isso, o resultado de base. E a incerteza da medição, que eu falei, que a gente sempre tem aquela variação, que ela pode variar para mais ou variar para menos. Então, se a gente tiver, vamos colocar aqui um exemplo, um RB igual a 30, e uma incerteza de 1, 10, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o nosso RM vai ser igual ao 30.000, né? Porque eu estou falando em quilo,
mais ou menos 10. Certo? Então, essa é a ideia. Eu tenho um valor base e eu tenho esse valor de medição. Isso quer dizer que o meu valor pode variar de 29.990 até 3.000. 30 mil. 30.010. Exatamente. Então, eu tenho esse valor base e eu tenho essa variação que ele pode ter, tanto para mais quanto para menos. Por isso, esse mais barra menos aqui. E aí, eu sei que o meu valor pode variar 10 para menos, como 10 para mais. O valor da minha medição, o resultado da minha medição, tem que estar entre esses dois valores. Certo? Então, essa aqui é a equação base que define um resultado de medição. Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Sim. Sim. Voltando a falar sobre o sistema de medição, então, tá? Que a gente viu que nós temos três módulos. Então, qual desses módulos amplifica, filtra e compensa o sinal? É o C, unidade de tratamento de sinal. Exatamente. Aqui, se vocês forem pensar, como a gente geralmente pensa numa avaliação, vocês saberiam que a A e a B já não é. Porque a gente tem o sensor e o transdutor como um módulo só. Então, eles não podem aparecer diferentes. Então, a gente ficaria entre duas alternativas só. Tá? E aí, como a gente está falando em relação ao sinal, que a gente viu que a gente primeiro faz o processo de medição, e aí a gente pega essa informação e vai tratar esse sinal. Às vezes a gente precisa amplificar, às vezes a gente precisa filtrar, a gente precisa deixar esse sinal pronto para ser mostrado e entendido pelo operador. Então, esse tipo de coisa que a gente faz com o sinal, a gente realiza no segundo módulo, que é a unidade de tratamento. Depois que a gente trata o sinal, deixa ele limpo, deixa ele da maneira que a gente necessita, a gente passa para a terceira etapa, que no dispositivo mostrador a gente só vai apresentar esse valor dessa variável depois de ser tratada para o nosso operador. Então, basicamente, é isso que é cada uma das etapas. O sensor e o transdutor vão fazer a medição dessa informação, vão mandar para a unidade de tratamento de sinal, que vai alterar esse valor, vai mexer nesse sinal e manda para a terceira, que é o dispositivo mostrador. Tá? Então, de forma breve, resumida, cada um desses três módulos. A próxima, então, eu pergunto quais os principais fatores que afetam o resultado. Nós vimos que são 3 fatores que afetam o resultado. Quais são eles?
Olha, eu botei assim, ó, interpretação incorreta, não limpeza da peça ou ferramenta de medição não calibrada. Perturbações externas, variações de temperatura e vibrações ambientais. Responsabilidade, treinamento, procedimento padrão. No sentido que a gente, no caso, viu, tá? A resposta padrão e que estaria nos slides foi essa que o Vinícius deu: responsabilidade, treinamento e procedimento padrão. O que não quer dizer que o que vocês falaram esteja errado, tá? Porque toda a questão do instrumento, toda a questão de ambientes externos, tudo isso influencia, afeta, né, um resultado. Só que nesse caso, o que a gente considera? A gente considera o resultado daqui, quando a gente fala do resultado de medição, que a gente viu na questão anterior. Então, a gente não vai ter algumas das questões, tá? Principalmente, a gente cita responsabilidade, treinamento e procedimento padrão. Mas eu aceitaria, como resposta, vocês elencarem, porque esses que vocês falaram estão dentro desses três questões que a gente falou. Mas se vocês colocarem ambientes externos, colocarem instrumento, colocarem operador, como é que eu posso dizer, não capacitado, esse tipo de coisa eu também vou aceitar, tá? Não deixa de estar errado o que o Nicolas e o que o Bernardo colocaram. Daria responsabilidade, Responsabilidade, treinamento, procedimento padrão. Mas podemos citar esses outros que eles falaram também. Depois eu pergunto o que é repetibilidade. É a variação em função do dispositivo de medição. É a combinação que é observada quando o mesmo operador mede a mesma peça várias vezes, usando o medidor sob as mesmas condições. Isso. Tá certo, Eu coloquei professor? assim, ó. Tá certo, Nicolas? Diga, Guilherme. Eu coloquei assim, ó. É o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas ao mesmo mensurando e realizados sob as mesmas condições de medição. Certo? Eu coloquei, é responsável por medir a capacidade do instrumento e repetir a mesma saída para um dado valor, quando a mesma entrada é aplicada inúmeras vezes. Só acrescenta, Vinícius, que é na mesma condição de operação no final. Tipo, quando a mesma entrada é aplicada várias vezes, sob as mesmas condições de operação. Eu botei a capacidade de reprodução da indicação ou transmissão ao ser medir repetidamente valores idênticos da variável medida nas mesmas condições de operação e no mesmo sentido de variação. Uhum. Essa é a definição padrão que está lá no nosso material. Para quem não pegou, eu vou ditar aqui a resposta, tá? Eu gostaria, professora. É a capacidade de reprodução
da indicação ou transmissão ao se medir, da indicação ou transmissão ao se medir repetidamente valores idênticos da variável medida. Nas mesmas condições de operação, e no mesmo sentido de variação. Conseguiram pegar? sim. Aham. Qual o objetivo de se ter adotado a terminologia padronizada? Se vocês lembrarem, isso tem relação com as questões que a gente viu que caiu no trabalho. Então, por que a gente adotou aquelas simbologias e aquelas terminologias padrão na área de instrumentação? Eu botei que ela tem o objetivo de permitir que fabricantes, usuários, projetistas e organismos ou entidades que atuam no campo da instrumentação industrial utilizem uma mesma linguagem. Exatamente. O objetivo, quando na área da instrumentação se criou essa terminologia padronizada, é fazer com que todo mundo envolvido nisso, então desde as empresas, dos projetistas, dos usuários, todos eles falem a mesma língua, tá? Porque, como eu já disse em outras aulas, na área da automação, na área da instrumentação, antes era muito relativo. Cada local falava de uma maneira, interpretava de uma maneira, e aí quando vinha alguém de fora não conseguia entender o projeto, não conseguia entender o sistema daquele determinado local. Então se padronizou uma série de questões associadas à instrumentação com o objetivo de que todos os campos diferentes, projetistas, usuários, fabricantes, todos eles falem sempre a mesma linguagem. Então, esse é o objetivo dessa terminologia padrão. Quem quiser copiar, o objetivo é fazer com que... Eu botei assim, ó. Diga. Para ter uma organização não tendo diferença de linguagens ou informações. Pode ser. Mais resumida que a minha, se teus colegas quiserem essa resposta. Pode falar aí, por favor. Para termos uma organização, vírgula, não tendo diferença de linguagens e informações.
Não que a tua não esteja correta, Nicolas, mas já comecei a copiar da professora, vou ter que seguir agora. Não tendo diferença? Não tendo diferença de linguagens e informações. O que tu colocou o início aí? O objetivo é fazer com que objetivo é fazer com que todas as áreas que atuam no campo da instrumentação utilizem uma mesma linguagem. Deu para estourar. E aí, dessas questões que foram padronizadas foi a questão dos instrumentos. A gente viu, então, aqueles instrumentos cegos, os indicadores, controladores, atuadores, todos esses dispositivos foram definidos de forma padrão. E aí eu pergunto sobre um deles, na 9, que é o que são os instrumentos indicadores. Mas essa pergunta poderia ser o que são instrumentos controladores, atuadores, uma série de outros instrumentos. Eu escolhi perguntar na lista o que são os instrumentos indicadores. Tá? Eu botei bem resumido, são instrumentos que nos indicam o resultado de uma medição. Eu só acrescentaria sem interferir no processo, tá? Porque isso é uma característica dos instrumentos indicadores. Eles indicam o valor de uma determinada variável sem interferir no processo. Então, eles estando ali ou não estando, não tem interferência. Dependendo do instrumento, quando ele está no processo, ele interfere na medição, tá? O instrumento indicador não, ele não interfere de nenhuma maneira no processo. Então, no final do que tu colocou, eu só colocaria sem interferir no processo. Poderia repetir a nova? São instrumentos que têm a função de indicar uma variável ou situação de um processo. Sem interferir no processo. É que eu fale a 9, Bernardo? Fala aí. Eu queria que eu não tenha. São instrumentos que nos indicam o valor da medição. Vírgula, sem interferir no processo. Sem interferir no processo. Valeu. A última, então, a 10, considerando que o erro na automação ele é importante do ponto de vista que é no momento que a gente detecta o erro, que a gente atua no sistema, que o processo de automatização precisa atuar no sistema, eu perguntei quais são os 3 tipos de erro, tá, que a gente tem. Nós temos 3 tipos, e aí
para vocês não terem que estar definindo os três, eu digo para vocês escolherem apenas um deles para falar. Mas aqui, como a gente está trabalhando em cima da lista e discutindo, eu acho importante a gente já definir os três até para uma eventual necessidade na avaliação, tá? Então, primeira coisa, quais são os três tipos de erros? Alguém lembra? Pelo visto, não. Isso a gente ainda viu nas aulas presenciais ainda. Não seria aquele do set point, do Não, erro de saída, de entrada, de sinal, não? não. Os três tipos de erro que nós temos são os erros grosseiros, os aleatórios e os sistemáticos. São esses três tipos de erro que a gente tem. Quando a gente fala dos erros grosseiros, tá? Ele é caracterizado pelo erro humano. Tá? Então, relacionados a leituras incorretas, usar o instrumento de forma inadequada, o procedimento utilizado para fazer a medição equivocado. Tá? Então, esses tipos de erro que são os erros nomeados como grosseiros. São aqueles erros caracterizados pelo erro humano, certo? Já os aleatórios são aqueles que são provocados por causas desconhecidas, imprevisíveis. Então, aqueles que acontecem, sem a gente estar esperando, simplesmente acontecem e a gente não sabe de onde ele vem. Porque se tu fala de um erro grosseiro, tu sabe que o erro está associado ao ser humano, que ele vai lá, vai fazer uma medição incorreta. É muito mais fácil de tu corrigir o erro, de tu trabalhar em cima dele. Já os aleatórios não, são erros provocados por causas desconhecidas e imprevisíveis. Então, aqueles que a gente não está esperando. Como que a gente pode minimizar esse tipo de erro? Então, é tendo um planejamento, tendo um sistema funcionando redondinho para que quando alguma eventualidade surja, a gente consiga detectar ela da maneira mais rápida possível. Já os sistemáticos são aqueles oriundos de desgaste, falha, calibração dos instrumentos e também os ambientes externos, tá? Então, são erros que a gente sabe que vai acontecer. Um instrumento utilizado por um longo período, ele vai ter um desgaste. Se eu estou num ambiente muito úmido, com muita poluição, com muita poeira, tudo isso vai influenciar. Então, são erros que a gente já espera. Então, a gente consegue trabalhar para não ter eles, com manutenção, com calibração dos instrumentos. Então, são erros provocados por desgastes, falhas ou desgastes. Ambientes externos. Só qual é o erros grosseiros mesmo? São os erros caracterizados pelo erro humano. Então, leitura incorreta, utilização incorreta de um instrumento. Aqui eu coloco e ou, tá? Para indicar que a gente pode ter mais de um erro ao mesmo tempo. Então, não é porque eu tenho um erro causado por desgaste que eu não vou ter por um fator externo. Eu posso ter um desses erros ou eu posso ter vários deles, tá? Aqui eu vou botar aqui para quem quiser, que aqui são leituras incorretas, utilização incorreta dos instrumentos, erros de cálculos e etc.
Então, são esses os 3 tipos de erro que a gente tem. Então, se eu só perguntar quais são os 3 tipos de erro, vocês vão dizer grosseiros, aleatórios, sistemáticos. Se eu pedir para definir eles, vocês vão falar que os grosseiros são caracterizados pelos erros humanos, os aleatórios são provocados por causas desconhecidas e imprevisíveis, e os sistemáticos, que é por desgaste, falha, condições externas. Tá? Aqui, no caso do exercício, eu pedi só para vocês escolher um deles para falar. Aí vocês ficariam à vontade para escolher um deles. Alguma dúvida? Então, esses são os exercícios base, tá? Eu digo exercícios base porque, como eu falei, existem outras questões que podem ser perguntadas com a mesma ideia. Então, quando eu perguntei quais são os instrumentos indicadores, eu poderia estar perguntando o que são instrumentos controladores, atuadores, transmissores, transdutores. Tem uma série de instrumentos que eu poderia pedir para vocês definirem, tá? Mas o molde de questão, o molde de exercício que vai cair na avaliação quarta-feira é essa lista e a lista que nós resolvemos sexta-feira. Tá? Para amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma retomada geral da matéria, com revisão, então definindo esses outras questões que não estão na lista, mas que podem ser perguntadas. Tá? Então, amanhã a gente faz essa revisão e quarta-feira, último dia, a gente encerra com a avaliação naquela mesma metodologia de avaliação dos sistemas de potência. Eu vou colocar a prova aqui, vocês vão resolver e quando acabar vão me mandar a avaliação, a foto dela, o documento dela pelo WhatsApp para eu fazer a correção. De contrário, era isso. Então, quem participou da aula sexta, participou da aula hoje, tem os 2 pontos garantidos. Tá? Vocês têm mais a nota do trabalho, que vocês ainda não sabem qual é, que vale 4 pontos, e 4 pontos da avaliação quarta-feira, e encerramos o curso. Tá? Ou seja, se o trabalho estiver ok, nós temos passado. Exatamente. Não, o trabalho já foi feito, professora, não? O trabalho foi feito em aula, era aquele trabalho que vocês tinham que indicar os instrumentos. Mas eu vou dizer para vocês assim, ó, de modo, se eu não me engano, só 2 colegas gabaritaram o trabalho. Então, seriam só 2 que estariam passados. Aprovados. Olha, eu fiz esse trabalho. Só 2? Só 2 gabaritaram. Não fica todo emocionado aí, que tá passado que não é assim. Não, mano, nada a ver, mano. Mas, pô, aquele trabalhinho tava show de bola, só 2 gabaritaram. Podia ter sido uns 4, 5, né? Aí, E esses então... 2 estão em aula, professor? Eu não lembro. Professor, eles vão te apertar até saber quem é o cara que passou. Não. Ó, foi o Guilherme, foi o Gui da XJ e o Fabiano. E o Humphrey. Já era. Sério, quando acabar a aula vai ter mensagenzinha no WhatsApp aí, professor. De qualquer forma, eu na quarta-feira vou fazer o mesmo procedimento. Conforme vou me entregando, eu já vou corrigindo e já vou enviando as notas finais para vocês. Torno a lhe perguntar, não estou lhe devendo nada, né? Não, para mim, aqueles que têm pendências comigo, tá?
fiquem tranquilos porque eu procurei esses alunos, tá? Então, se vocês não foram procurados, significa que vocês não têm pendência comigo em nenhuma disciplina. Foi gentil com a nossa amiga, professora? Hã? A senhora foi gentil com a nossa amiga? Tá gravando, cara. Tá gravando isso aí. Não, eu não tô citando nomes. Ah, tá. Não, vou